Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Weeklycast, o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Meu nome é Luísa Cauã Laurent e eu vou conduzir o nosso papo de hoje. No Weekly, eu acompanho de perto os temas relacionados à biodiversidade, então projetos e discussões relacionados às áreas protegidas, em especial áreas protegidas locais, e também outras formas de promoção da biodiversidade, em particular a sua integração à agenda urbana, que é um grande desafio do nosso tempo. E a partir de um pouco desses temas que eu vou conversar hoje com o Gil Scatena, que é nosso gerente técnico do escritório regional voltado para a atuação do ICLEI na América do Sul. No nosso papo de hoje, a gente vai conversar sobre a COP16 de biodiversidade, que em 2024 está sendo sediada em Cali, na Colômbia. Assim como eu, o Gil também faz parte da delegação do ICLEI que veio participar da conferência, então falamos com você diretamente de Cali. Nesse papo, a gente vai abordar as principais pautas discutidas na conferência, o impacto das decisões para cidades e estados e também a responsabilidade desses atores para atingir essas metas. Então, como que essas estratégias podem fortalecer a ação local pela biodiversidade? Gil, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Oi para todos os ouvintes que estão aqui com a gente no podcast do ICLEI. Bom, a minha trajetória, ela começa a se conectar com a biodiversidade cedo, porque eu me formei em turismo dentro de uma geração cujo desejo era trabalhar com ecoturismo, turismo sustentável, então sempre a partir da ideia do bom uso dos territórios e da natureza. Migrei minha profissão para trabalhar na gestão pública, fiz um mestrado em planejamento e gestão territorial, em especial com o uso de estratégias de áreas protegidas para fazer o planejamento do território para sustentabilidade. E nesses quase 20 anos de trajetória na gestão pública, sempre trabalhando com instrumentos de planejamento do território, valorizando a biodiversidade e a natureza para uma economia que seja de inclusão social, mas também de proteção. E destaco, talvez, experiências mais interessantes, como, por exemplo, na política habitacional de São Paulo, com estratégias aí de se recuperar territórios degradados do ponto de vista social e urbano, e fazendo com que eles possam ser experiências que fizeram com que fossem territórios de melhor qualidade urbana e também ambiental, em especial na Serra do Mar, e também zoneamentos na área ambiental pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado, para tentar equilibrar essa relação entre cidade, agricultura, biodiversidade. E é uma satisfação agora estar no ICLEI continuando essa trajetória. Muito bacana, Gil. Dá para ver que tem muita experiência concreta, né, sobre a realidade da gestão pública no Brasil. Acho que vai ter aí visões muito interessantes para a gente entender melhor a conferência. Então, só para quem não conhece, a COP16 de Biodiversidade é a 16ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, a CDB, um tratado internacional que foi adotado em 92, durante a Cúpula da Terra, no Rio. Então, a gente costuma dizer que é como se fosse uma irmã da Conferência do Clima, que também foi adotada nessa mesma conferência. E cada Conferência das Partes, ou COP, né, é uma reunião dos países que assinaram a CDB, que hoje são 196, e serve para que eles negociem e avancem nas estratégias globais de conservação da biodiversidade. Essa 16ª edição, que está ocorrendo agora em outubro de 2024 em Cali, né, é a primeira desde que foi aprovado o novo Marco Global para a Biodiversidade na COP15 em 2022. É conhecido como GBF, né? Esse acordo ele traz aí 23 metas para 2030, como a conservação de 30% das áreas terrestres e marinhas, a restauração de ecossistemas, combate aos subsídios prejudiciais à biodiversidade, melhora no acesso a informações e tecnologias, acesso a recursos financeiros, entre outras. Então, na COP16, o grande tema, né, a palavra de ordem tem sido implementação, como que está a implementação desse marco, e alguns outros temas relacionados acabam surgindo, né? Então, Gil, para começar a nossa conversa, eu queria justamente te perguntar qual que é a importância, né, dessas discussões, desses acordos internacionais para a conservação da biodiversidade, o que a COP de Biodiversidade tem de especial, né, ou se ela difere de outras conferências ambientais, em especial da COP de Clima, né, que a gente costuma ouvir falar com mais frequência. Essas reuniões internacionais, elas são essenciais, porque elas acabam também fazendo uma espécie de efeito cascata, no sentido de que os governos nacionais assumem compromissos, se posicionam, e isso acaba que vai derivando para os governos subnacionais como também pressões de ação.
E o que a gente também enxerga desde os anos 90, e uma instituição como o ICLEI tem isso na sua origem, né, é que também, ao longo do tempo, vários dos representantes de governos subnacionais acabam também por não esperar aquilo que os governos nacionais vão tomar como decisão ou não para poder tentar dar um passo à frente nesses temas. É importante lembrar que a perda de biodiversidade é um problema que é global e ele não consegue se circunscrever a este ou aquele país. Por exemplo, quando a gente fala da Amazônia, a gente está falando de vários países, então você não consegue fazer o equilíbrio desse espaço natural apenas respeitando a fronteira, que é uma determinação política, né, jurídica, ela é uma determinação feita pelo homem, né, e os recursos naturais não seguem exatamente essa mesma lógica, eles são interconectados. Então, esses acordos internacionais, eles acabam trazendo, dentro dessa agenda que deve ser transfronteiriça, a possibilidade desse diálogo entre as nações e depois subnacionalmente, né, entre os governos regionais e locais, do ponto de vista de conseguir ter uma agenda de proteção e recuperação. Me parece que também é importante a gente citar que a biodiversidade ela tem quase que como uma divisão forte do ponto de vista de que a gente tem países que são mega diversos, né, que são, inclusive o Brasil está entre eles, esses países mega diversos, e na América do Sul a gente também tem outras contribuições, como Colômbia, como Peru, como Equador. Se a gente puxa também para a América Latina, a gente vai ter o México, país que tem uma diversidade extremamente importante, sendo, claro, o Brasil um dos países mega diversos, e outros países que não têm tanta biodiversidade, quer seja por uma questão geográfica, quer seja também por um modelo econômico de séculos, né, que é de alta exploração dos recursos, que a gente pode dizer do ponto de vista territorial, que ele é extensivo e do ponto de vista da sua capacidade intensiva, né? E aí a gente acabou, ao longo dos anos, tendo um modelo econômico que foi muito danoso para a biodiversidade. E a esperança desse tipo de acordo é que isso consiga ser alterado. O que, de uma certa forma, faz com que a COP da biodiversidade tenha uma semelhança também com a COP do clima, do ponto de vista que também as emissões de gás de efeito estufa têm também um corte muito bem delineado, onde a gente teve aí, ao longo dos anos, os custos de emissões, né, todo o desenvolvimento do norte global foi calcado em uma grande parcela de emissões de gás de efeito estufa. Isso, claro, não tira a responsabilidade das emissões dos demais países, né? Mas faz com que a gente tenha claramente nas duas COPs posições bastante distintas, responsabilidades bastante distintas. Eu gosto muito de uma frase que é da própria ONU, que é responsabilidades comuns, mas diferenciadas. É diferente a responsabilidade de cada um dos países em biodiversidade, até pela riqueza que cada qual tem em seu território, mas para que a biodiversidade possa ter um resultado melhor e romper essa curva de perda de biodiversidade, que já vem sendo monitorada por várias instituições há muito tempo, uma perda significativa, né? A WWF está falando aí no último relatório de que dos anos 70 para cá foi uma perda de 73% de biodiversidade. A gente romper essa curva, isso é extremamente importante, uma responsabilidade de todos, ela é global, ela não vai conseguir se circunscrever a este ou aquele país. E fecho dizendo que me parece que algo emerge de muito importante também nessa COP, pelo menos nas conversas mais laterais, nas mesas, da necessidade da gente aproximar as duas COPs. Não faz sentido enxergá-las separadamente, né? O que nós precisamos no mundo é uma economia de baixa emissão de carbono e de recuperação e valorização da biodiversidade. E isso tem que se fazer em conjunto. A gente tem que evitar que o sucesso de uma COP seja o insucesso da outra. Bom, acho que você tocou em vários pontos muito importantes aí, Gil. Essa questão, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, se traduz aí em uma série de desafios para a negociação, né? Então a gente tem visto aí, principalmente em torno da discussão de recursos financeiros, né, posições e interesses bastante distintos entre os países ditos em desenvolvimento, os países desenvolvidos. Essa tem sido uma pauta prioritária para o Brasil, além dessa discussão sobre a integração, né, das agendas de clima e biodiversidade de maneira relacionada. O governo brasileiro também tem discutido o formato da discussão sobre povos indígenas e comunidades tradicionais, né? Então, deixando de ser aí um grupo de trabalho mais ad hoc, né, para virar um espaço de discussão mais permanente. Também a garantia da partilha justa dos benefícios associados ao sequenciamento genético digital, que também se relaciona, né, com essa distribuição aí desses benefícios advindos da biodiversidade, o reconhecimento do conhecimento tradicional, né? E acho que isso aí já traz para a gente vários pontos de conexão sobre como
a gente precisa pensar a tradução, né, desse acordo que se pretende universal para essas diferentes realidades, não só nacionais, mas também subnacionais, né? E acho que você já tocou nesse ponto, mas queria que tu comentasse um pouquinho mais para a gente sobre essa questão dos governos subnacionais, né, das cidades, dos estados, como que esses direcionamentos que têm saído da COP podem impactar, né, nesses entes subnacionais, mas também como que eles podem contribuir, né? Então, qual que é o papel desses governos locais na conservação da biodiversidade? Tem algo que, primeiro, que assim, para a gente criar uma imagem na nossa cabeça, né, enquanto a gente conversa, é importante a gente lembrar que também, né, de novo, né, é um sistema social que tem algo de abstração, né, do ponto de vista de que temos governos nacionais, subnacionais, governos locais. Tudo, no final das contas, vai acontecer no território. E o primeiro agente a governar o território é o governo local. O nosso dia a dia está muito vinculado a um governo local, né? Então é importante, claro, lembrar dos papéis de governo. Então, por exemplo, quando um governo nacional ele toma como uma grande diretriz orientar sua economia, por exemplo, a ser uma economia exportadora de produtos agrícolas, ele gera em cadeia uma pressão super grande nos territórios que vai chegar também nos municípios, isso é indiscutível. Então, essa correlação entre os governos é extremamente importante. Mas eu acho que o que vai também emergindo como muita força também nesse momento nessa COP, isso não nasce nela, mas agora parece que ela realmente está sedimentando um espaço, é a visão dos governos locais. E é importante dizer que, historicamente, a própria ideia da COP, Conferência das Partes, as partes são os governos federais, são os governos nacionais. Instituições como o ICLEI nascem exatamente porque os governos subnacionais começam a pedir espaço, pedir voz nesses acordos. E ao que parece, com bastante clareza nessa COP, é que em todas as falas já se reconhece o espaço do governo local, que o acordo será nacional, mas não há como fazer grandes avanços sem governos locais alinhados com esses pressupostos. E aí acho que há um ponto importante para nós, que é a tentativa também de se criar uma paz, né, entre as cidades e a biodiversidade, do ponto de vista de que, se você olha pela discussão da proteção da biodiversidade, com exceções importantes ao longo do tempo, mas majoritariamente uma certa ideia de que a cidade tem algo quase que é uma tensão, existe um processo de tensão. A cidade como uma ameaça à biodiversidade, porque para a cidade acontecer, você troca aquele território, você troca aquele solo daquela forma mais próxima da integridade natural, vamos dizer assim, por uma cidade, por uma urbanização que a gente, na nossa imagem, na nossa cabeça, é o asfalto, é o concreto, é o prédio. De uma certa forma, as áreas protegidas, o tema da biodiversidade sempre olhou a cidade com muita desconfiança, volto a dizer, com raras exceções, e o inverso também é verdadeiro, né? O urbanismo também, historicamente, também se olhou também, quando imaginava suas cidades, naquilo que havia de mais fraterno, imaginava cidades mais inclusivas, com as pessoas, sem pobreza, mas não necessariamente imaginando nas suas cidades com grande biodiversidade, de novo com raras exceções. Então a gente pode dizer de uma tensão que parece tentar agora achar um ponto comum, em que não há mais como se discutir do ponto de vista urbano, cidades que sejam saudáveis, e a inclusão da cidade inclui inclusive ter parques próximos às residências e florestas, e ao mesmo tempo a área da biodiversidade entendendo que não é possível cumprir a sua função de conectividade e de fortaleza da biodiversidade sem que as cidades entreguem também a sua parcela de contribuição. Sim, Gil, isso que você falou, né, da paz, justamente o tema dessa COP, para quem não sabe, é paz com a natureza, e a COP da gente, né, a COP das pessoas, que a Colômbia tem pautado muito essa questão da inclusão social na conservação, que acho que tem tudo a ver com cidades e natureza, né? Então acho que a gente tem aí um imperativo, né, de como fomentar essa ambição das cidades. E mais do que isso, já que o tema da COP é implementação, como que a gente garante as condições para que os governos locais assumam esse lugar de protagonismo, as cidades, né, cada vez mais. E isso tem tudo a ver com a missão do ICLEI, como o Gil já pincelou, né, o que a gente tem desenvolvido junto às cidades e estados no Brasil e na região da América Latina. Então, Gil, como uma última pergunta, queria que tu compartilhasse um pouco com a gente como que o ICLEI está colaborando com os governos locais para traduzir esses compromissos globais, né, em ações concretas nos territórios, quais entregas e compromissos que a gente trouxe para a COP e passos adiante também, né, pós-COP, o que fica aí para os próximos meses,
pensando que a gente tem também uma COP30 de clima a ser realizada em Belém em 2025. O ICLEI tem um papel central, né? Quando a gente está falando, então, dessa conectividade entre a cidade e a biodiversidade, o ICLEI tem isso na sua origem. O ICLEI trata da ideia da cidade sustentável, é o eixo de sua fundação, né? E é importante dizer que isso não ocorre apenas como um discurso, mas também como uma ação. Então, o ICLEI já tem há muitos anos cooperações internacionais extremamente importantes que geraram projetos como o InteractBio, o NABA, o NB Cities, que é um trabalho muito interessante que a gente realizou agora em Belém, né? Inclusive como um processo de planejamento da própria cidade de Belém para a próxima Copa de Biodiversidade, né? Esse projeto que é baseado em discutir a natureza dentro das cidades, né? Propiciou com que a gente fizesse para Belém um plano de ação climática com uma força muito grande no diagnóstico de serviços ecossistêmicos, feito ouvindo a sociedade, né? Que, aliás, é uma das nossas ações de portfólio também importante, né? Quando eu digo aqui portfólio para as pessoas que estão nos ouvindo, são projetos que o ICLEI tem montados pelo próprio ICLEI e que cidades e estados, quando buscam o ICLEI para fazer parceria, podem olhar as nossas ações e elencar dentro delas aquelas que são mais importantes para os seus avanços. Dentro dos serviços ecossistêmicos, nós fizemos também um trabalho importante em Pindamonhangaba, uma cidade em São Paulo, e que tem como grande raiz a gente conseguir, junto com a sociedade e com a prefeitura, identificar dentro do território da cidade quais são os principais serviços que a natureza presta para uma boa vida nessa cidade. E acho que isso foi de fundamental importância e faz parte da ação do ICLEI, assim como parcerias importantes como a CAF, né, a Cooperação Andina de Fomento, a Organização dos Tratados de Cooperação Amazônica, o TCA, que são parcerias que o ICLEI tem e fortalece aqui a partir da COP16, o que gera para a gente uma oportunidade muito grande de, nessa próxima rodada, com os novos prefeitos, para que a gente consiga dar um salto qualitativo, né, e quantitativo nas ações de biodiversidade na escala local. Vale lembrar também a nossa atuação com os governos subnacionais regionais aqui no Brasil, que nós chamamos de governos estaduais, dentro da Regions with Nature e em especial com a ABEMA, né, que é a Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente estaduais, que congrega as secretarias de Estado de Meio Ambiente, que, aliás, a ABEMA foi responsável por praticamente todos os governos estaduais do Brasil estarem aqui na COP. Nós fizemos o evento junto a eles, estivemos com eles, e acho que isso é de fundamental importância para que o ICLEI consiga fortalecer a rede de poderes locais, não só no Brasil, na América do Sul, dentro dessa agenda da biodiversidade, fazendo com que as cidades sejam aí parte desse processo do acordo de fortalecimento da proteção e recuperação da biodiversidade na América do Sul. É isso, temos muitos desafios, mas também muita potência acontecendo. Eu queria só acrescentar que o Gil mencionou aí 2 acontecimentos que a gente teve, que aconteceram na 8ª cúpula para governos subnacionais e cidades, que é coorganizada pelo ICLEI, junto do secretariado da CBD e a Regions 4, né? Então a gente teve aí um recorde de representatividade, com mais de 1.200 delegados de 81 países, né? Cidades e regiões de 81 países. E foi nessa cúpula que a gente teve aí o anúncio da assinatura de uma carta de intenções entre o ICLEI América do Sul e a OTCA, que é a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e também, né, pegando aí esforços da ABEMA, que o Gil mencionou, a gente teve o anúncio de que o Brasil é o primeiro país onde todos os estados se juntaram à iniciativa da Regions with Nature, né, então demonstrando aí como a gente tem esse compromisso dos nossos governos subnacionais com a ação local pela biodiversidade. Então, para finalizar o nosso episódio de hoje, reforço, né? Temos aí um cenário de desafios, mas também muitas oportunidades nesse caminho rumo à implementação desse grande acordo pela biodiversidade. A gente vai seguir acompanhando as discussões internacionais, traduzindo e aterrando, né, essas discussões nas nossas realidades locais. Então eu deixo aqui o convite aos ouvintes para ficarem atentos aos nossos canais, o site do ICLEI, onde a gente divulga não só os projetos da área de biodiversidade, que o Gil comentou, mas também dos outros eixos de atuação do ICLEI. A nossa cobertura na COP16 está chegando ao fim, com o fim da conferência. Para quem não conferiu, vale ver os materiais disponibilizados e também os direcionamentos pós-COP, né? Agradeço muito a quem nos acompanhou ouvindo aqui o episódio. Deixo o convite para compartilharem suas opiniões e sugestões para os episódios futuros serem cada vez melhores. Obrigado pela presença de vocês no 13º episódio do ICLEIcast. Publicamos episódios de 15 em 15 dias. Você que está chegando agora, gostou?
Então deixa seu like, segue o nosso canal, não se esquece de ativar o sininho de notificações da plataforma que está ouvindo, compartilhar com quem você conhece e não pode deixar de ouvir esse papo, e também de seguir o iClay em todas as redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre esses e outros assuntos. Até o próximo episódio. Abraços desde Cali.